E o que eu vou fazer aqui é uma coisa bem básica, talvez eu até termine um pouco antes do horário, porque eu vou lembrar, assim, de certa forma, as duas maneiras de interpretar essa sessão do 8 até o 10. Eu vou te dar um panorama geral. Já fiz isso em outras ministrações, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais agora, tá bom? E depois eu vou fazer a conexão do finalzinho do versículo 9, dos versículos 24 ao 27, com o início do capítulo 10, para você entender um pouco, querido, como é que está se desenvolvendo o argumento que Paulo está trabalhando aqui nessa sessão. Tá? Lembrando que toda essa sessão tem a ver com a carne sacrificada aos ídolos. Vamos ler o texto, tá bom? Eu vou ler os versículos de 1 ao 5, só para a introdução mesmo, para a leitura, tá? Mas eu não vou expor o texto. O texto diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Aqui, quando a gente estiver expondo o texto, querido, tem algumas coisas interessantes, sabe? Se você observar aqui, eu falei várias vezes a palavra todos, todos, todos. 5 vezes eu repeti a palavra todos, pantes, no grego. Você deve ter ouvido assim, mesmo que assim não tão atento, você deve ter percebido que eu falei aqui de alimento espiritual, de bebida espiritual, de pedra espiritual. São todas expressões que Paulo vai utilizando aqui para construir um raciocínio, um pensamento. E isso, quando a gente estiver desenvolvendo o tema, queridos, vocês vão perceber como que isso é importante, né? O que Paulo tinha em mente quando ele escreveu isso. Então, veja. Existem, queridos, basicamente, quer dizer, existem outras maneiras de se interpretar isso aqui, tá bom? Dependendo muito do autor, ele pode puxar para uma linha que não, né? Mas assim, existem algumas interpretações em relação a esse texto que são comuns. Eu vou citar duas e vou tentar te mostrar o desenvolvimento dessas interpretações, e eu vou fazer isso só para poder puxar o fio do capítulo 8 até aqui o 10, para relembrar vocês daquilo que nós já ministramos, tá? E aí depois eu faço a conexão do 9 com o 10, e a semana que vem a gente inicia de fato o capítulo 10 na exposição do nosso texto. Olha, há uma interpretação que foca no direito à liberdade cristã e à responsabilidade imposta pelo amor de Deus ao próximo. Essa interpretação tem muito a ver com a ideia de crentes maduros e crentes imaturos, entende? Aborda essa ideia de crentes fortes e crentes fracos, que é quase que uma imposição ao texto, porque no texto não há vazão, não há assim como você deduzir aqui que Paulo esteja falando de crentes fortes, porque esses crentes que ele vai tocar aqui no capítulo 8, que se julgam fortes, alguns dizem que Paulo concorda com eles, algumas coisas, e aí só em alguns pontos que Paulo discorda. Eu tenho uma percepção um pouco diferente. Eu acho que não é bem essa a interpretação, mas essa é uma interpretação. E ela fala, querido, essa interpretação ela é baseada naquilo que aqueles crentes diziam. Vamos aqui rapidinho. Quando a gente pensa na igreja de Corinto, irmãos, é bom a gente ter isso em mente sempre, que ela está dentro de um contexto cultural, histórico, religioso muito forte, né? Esses 3 contextos são muito fortes. Contexto cultural, a cidade de Corinto era uma cidade muito importante, era uma cidade cosmopolita, e havia naquela cidade muitos filósofos, que eu acho que foi o Nicodemos, numa pregação dele sobre Coríntios, que ele chamou esses filósofos de filósofos ambulantes, né? A cidade era o palco de muitos filósofos que saíam em praças públicas defendendo aquilo que acreditavam, debatendo uns com os outros, no sentido de que eles queriam angariar
como é que a gente chama hoje na rede social? Seguidores, eles queriam seguidores para si, entendeu? Então, se formava em torno dos mais proeminentes, né, daqueles mais eloquentes, se formavam os seus fã-clubes que nós temos hoje, né? O grupo do filósofo A, o grupo do filósofo B, o grupo do filósofo C. Então, isso era muito comum, era cultural ali na cidade de Corinto, né? E essas pessoas faziam isso porque elas precisavam de recursos financeiros, entendeu? Então elas precisavam de ajuda financeira, seja alguém doando ali enquanto eles estavam discursando, ou seja arrumando um patrono, né, que bancava a vida desses filósofos enquanto eles estavam ali na cidade de Corinto. Essa é uma parte cultural. Junto com isso, vem um apego muito grande à sabedoria, à filosofia. E a igreja de Corinto, ela era dominada por esse traço cultural, entendeu? Por isso, o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo, o grupo de Cristo, isso é fruto da cultura que entrou na igreja. Mas, ao mesmo tempo, querido, havia na igreja também aquelas pessoas que se achavam mais sábias do que os outros. Havia alguns irmãos em Corinto que se achavam mais sábios, mais inteligentes do que o próprio Paulo. Não só mais sábios e inteligentes, mas mais espirituais do que o próprio apóstolo Paulo. Então, isso é um traço cultural, fazia parte da cultura daquela cidade. A questão histórica, tá, tem a ver aqui e religiosa, né, tem a ver com os templos. Era uma cidade muito dada às religiões de mistérios e aos templos. Havia muitos templos ali naquela cidade. O mais famoso é o famoso templo de Afrodite, né? Onde o culto a Afrodite era regado a muita bebida, comida e sexo. Tá? Isso fazia parte, isso é um dado histórico, religioso e cultural daquela cidade. Então havia algumas coisas ali naquela cidade, queridos, que de certa forma estava influenciando. Imagina aqueles irmãos convertidos, esses irmãos que estavam nesse ambiente, tá? E que se convertem ao cristianismo, mas eles ainda não passaram por uma renovação na sua mente. Então eles estão cheios de hábitos e costumes antigos que eles tentam, de certa forma, impor isso dentro do cristianismo. Daí as confusões, querido. É um negócio bem complicado, tá? É mais ou menos esse o contexto que nós temos dessa carta. Então, Paulo está lidando aqui com um grupo de pessoas. Olha no capítulo 8, irmãos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si só nada é no mundo, que não há nada senão um só Deus. E aí, por causa desse argumento, querido, dessas pessoas que se acham sábios, conhecedores, elas pensavam o seguinte: bom, eu entendo, querido, que essa justificativa deles aqui era apenas uma desculpa, tá, para esconder de fato o que havia no coração deles. Porque eles pensavam assim: nós cremos que só há um só Deus. Eu preguei aqui sobre o Shema em Deuteronômio 6:4, né? Há um só Deus, um só Senhor e tal. Há um só Deus. Se só há um Deus, os ídolos os ídolos que estão nos templos, aquelas imagens ali, nada são. Não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor. É apenas pedra, gesso, sei lá, alguma coisa, prato, bronze, mas aquilo não tem nada, não tem vida naquilo, não há nada naquilo ali. Então, já que aquilo não é nada, não há problema de eu comer nos templos com essas pessoas. O drama disso, a gente vai olhar mais tarde, é que eu entendo que isso, querido, era apenas uma justificativa, tá? Porque comer em templos naquela época era uma coisa tão comum, irmãos. Os aniversários, festa de casamento, qualquer evento social naquela época era feito nos templos. E geralmente quem promovia isso era a elite de Corinto. Então você não participar disso trazia problemas financeiros juntos, tá? Sociais, sim, religiosos, mas financeiros.
Eu vou trocar nisso daqui a pouco, tá bom, querido? Então, veja, há essa interpretação que foca um pouco nessa questão da liberdade, na questão da responsabilidade imposta pelo amor ao próximo, né, e que fala desses irmãos, tipo assim, eles até estão certos no ponto, mas já que eles não se condenam com isso, não há problema em fazer isso. O problema é que quando um irmão que não tem o mesmo conhecimento que eles, que não tem a mesma visão que eles, olharem alguém comendo, então essas pessoas vão ter a sua consciência afetada e tudo mais. Eu confesso, querido, que por mais que eu entenda que há algo nesse sentido, a outra interpretação que eu vou colocar mais tarde, eu acho que ela explica melhor e ela ataca de fato o real problema que estava acontecendo aqui, que era a questão da idolatria no coração dessas pessoas, tá bom? Mas vamos lá, olha como é que Paulo estruturou essa argumentação, de acordo com essa interpretação, tá bom? Então, no capítulo 8, Paulo introduz o problema respondendo aos argumentos dos coríntios fortes. É uma resposta de Paulo ao argumento desses coríntios que se consideram fortes. Ele concorda com o conhecimento deles, de que há um só Deus e que os ídolos não são reais, mas estabelece que o comportamento cristão não deve ser governado por um conhecimento frio que gera orgulho, mas pelo amor que edifica. O princípio imposto aqui é o de que o crente forte deve abrir mão dos seus direitos e liberdades se o exercício destes servir de pedra de tropeço e levar à ruína espiritual a um irmão de consciência fraca. Você observa que o próprio argumento é constituído da seguinte forma: se você comer carne num templo pagão oferecida a um ídolo e ninguém te ver comendo essa carne, não há nenhum problema, já que a tua consciência não é afetada por isso. Mas se alguém vê, aí é um problema. Eu discordo, né, dessa abordagem aqui, e nós vamos dizer que Paulo vai ser bem crítico em relação a isso mais na frente, tá bom? No capítulo 10. Mas é assim que eles leem esse capítulo, tá bom? Agora no versículo 9. No capítulo 9, tá? Eles colocam essa questão da liberdade do primeiro, entendeu? O problema é que o crente forte, com a sua atitude de falta de amor ao próximo, ele está levando o próximo a uma crise de consciência, talvez até de volta à idolatria, tá? No capítulo 9, ele é, dentro dessa interpretação, ele é usado como uma espécie de uma ilustração e uma defesa em que Paulo usa a si mesmo como paradigma de alguém que abdica de seus direitos legítimos em prol de um bem maior. Ele prova que, como apóstolo, possui direitos irrefutáveis, isso tudo nós vimos no capítulo 9, tá bom, gente? Direitos irrefutáveis, como receber sustento financeiro e levar consigo uma esposa cristã, mas demonstra que escolheu voluntariamente não exercê-los por amor à pregação do Evangelho e para ganhar o maior número possível de pessoas. Até aqui, essa abordagem de Paulo aqui, tudo bem, ela é entendida, porque na outra interpretação ela tem quase que o mesmo sentido, tá bom? Então, o capítulo 9 vai se encerrar com um problema, que na verdade não é bem um problema, tá? Paulo ele levanta essa questão para conectar o 9 com o 10. O capítulo se encerra com a metáfora do atleta fazendo a transição para o capítulo 10, ao destacar a necessidade de autodisciplina rigorosa, alertando que a falta dela pode levar à desqualificação no final da corrida cristã. É bem interessante a gente olhar isso aqui, querido, rapidamente. Paulo diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando chega no 10, querido, e aí esses versículos aqui é uma conclusão daquilo que ele estava falando, mas ele conclui aquilo que estava falando e ele já conecta imediatamente com o que vai ser dito no capítulo 10, tá bom? Então, aqui no capítulo 10, Paulo retoma a questão da idolatria, tá? E agora ele faz isso de maneira mais específica e incisiva. E aí ele divide esse capítulo em 3 partes. Do versículo 1 até o 13, Paulo usa a experiência do Êxodo para advertir os coríntios excessivamente confiantes de que os altos privilégios espirituais, análogos aqui ao batismo e à ceia, não imunizaram os israelitas contra a morte no deserto, quando estes flertaram com a idolatria,
a imoralidade e a murmuração. Isso nós vamos ver a semana que vem, tá bom, querido? Porque Paulo vai colocar diante de nós uma situação interessante. Ele vai fazer um relato do Êxodo, tá? E ele vai apontar exatamente para isso, que os judeus, eles foram batizados em Moisés. Ele usa isso e ele faz referência à saída do povo do Egito em direção à Terra Prometida, com a coluna, uma nuvem de coluna guiando eles, e a travessia pelo Mar Vermelho. Eles chamam isso de batismo. Paulo faz a associação do batismo, do batismo em Cristo, né, para dizer que aquelas pessoas se identificavam com a liderança de Moisés. Ele está fazendo uma analogia aqui, tá? E depois ele vai falar da comida espiritual e da água, da bebida espiritual, do maná que veio do céu e da rocha que Deus fez brotar água no começo da caminhada e no final da caminhada. E ele usa isso para fazer a analogia aqui da ceia da ceia do Senhor, né? Do comer do pão e do vinho, no caso. Então ele faz duas analogias com relação à vida cristã, do batismo e ceia. É por isso que a gente usa isso aqui, e eu estava tentando entender esse negócio aqui, porque quase todo comentarista faz isso, né? Esses corintos aqui, esses mais orgulhosos, mais conhecedores, por causa de uma questão cultural, e eu vou explicar isso semana que vem, né? E de um entendimento equivocado daquilo que a gente chama de sacramento, ou os mandamentos de Cristo para a igreja, que é o batismo e a ceia. Eles achavam que participar dessas coisas davam a ele uma certa imunidade ao erro, ao cair, entendeu? Ao perder a bênção e a comunhão com o Senhor. Então, eles confiavam no primeiro argumento, que era o fato de que todos nós temos conhecimento, que o ídolo não é nada, só há um Deus, e também havia uma certa segurança no fato de participarem da ceia e do batismo. Isso é uma coisa que a gente vai explicar na semana que vem, tá bom? Então Paulo vai usar o relato do Êxodo para dizer para eles: olha, vocês estão, como é que a gente fala? Vocês estão amarrando o cavalo de vocês num lugar que não dá segurança. Não sei como é que se usa isso, mas é assim, vocês estão se firmando numa coisa que não trará segurança a vocês. Porque os judeus tiveram tudo isso. Eles passaram pelo batismo, né? E passaram pela água espiritual, beberam da água espiritual, comeram do maná espiritual, tiveram um monte de privilégios quando Deus os tirou do Egito. Mas a despeito dos grandes privilégios que eles tiveram e das grandes manifestações de milagres de Deus na vida deles, eles morreram no deserto. Daquela multidão toda de 603 mil homens e 500, só 2 chegaram à Terra Prometida, a despeito de toda a grandeza de milagres e daquilo que Deus fez por eles no início da caminhada, tá? Paulo vai usar isso para dizer para esses cristãos de Corinto que o que eles estão fazendo é errado. Mas a gente vai tratar disso semana que vem. Aí depois que ele faz isso, que ele usa a história de Israel, né, e faz uma aplicação daquela história para a igreja de Corinto, que consequentemente há uma aplicação para nós, ele vai proibir de maneira muito incisiva o fato de alguém comer num templo pagão, tá? Aqui, do versículo 10 até o 22, Paulo proíbe terminantemente a participação em banquetes realizados nos recintos dos templos pagãos, tá? Ele argumenta que, embora o ídolo não seja nada, ele vai desconstruir a ideia teológica que eles tinham, embora o ídolo não seja nada, as ofertas feitas são feitas a demônio, sendo moral e espiritualmente impossível ter comunhão simultânea na mesa do Senhor. Ele está falando da ceia, tá bom? Do pão e do vinho e da mesa de demônios. Ele está dizendo o seguinte: quando a gente come a ceia, nós estamos participando da mesa do Senhor. Lembre-se que naquela época a ceia não era como é hoje, tá, queridos? Havia todo um almoço comunitário, onde eles comiam ali o pão e bebiam do vinho. Aí ele está dizendo o seguinte: era uma festa, era a festa do amor que a igreja lá no início praticava entre os seus membros, muito semelhante ao que os pagãos faziam nos seus templos, tá? Então ele está dizendo, quando você participa da mesa do Senhor, você está tendo comunhão com o Senhor. Quando você participa da mesa dos pagãos,
você está tendo comunhão com os demônios. Mesmo que o ídolo não seja nada, por trás do ídolo há um demônio que está recebendo a adoração daquele momento. Então, ele é bem interessante, irmãos. Isso é uma coisa bem curiosa que a gente vai estudar mais para frente, tá bom? E depois ele faz a aplicação prática dessas instruções no cotidiano da igreja. Do versículo 23 do capítulo 10 até o versículo 1 do capítulo 11, Paulo aqui ele finaliza dando liberdade para os cristãos comprarem carne no mercado ou comerem na casa de descrentes sem questionar a origem do alimento, né? Ele vai dizer que porque a terra é do Senhor, então não deve questionar. A única exceção é se alguém apontar expressamente que a comida foi sacrificada a um ídolo. Nesse caso, o crente então deve se abster ou de comprar a carne ou de comer na casa de um amigo para não ferir a consciência do outro, tá? Do amigo. Tudo se resume, querido, à máxima de dizer que todas as coisas que um cristão faz devem ser feitas para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, tá? Aqui, querido, nós temos uma conexão profunda entre esses capítulos, tá? E essa conexão reside aqui na tensão entre o direito à liberdade cristã e a responsabilidade imposta pelo amor de Deus ao próximo. Eu estou ainda, de certa forma, defendendo aqui, apresentando a você uma interpretação do texto, tá? Da seção que vai do 8 até o 10. Os coríntios estavam usando o seu conhecimento e liberdade como desculpa para se engajarem em práticas socialmente vantajosas, que eram os banquetes nos templos, de forma irresponsável. Irmãos, entenda uma coisa, os banquetes, eles eram realizados em honras das divindades e faziam parte da vida cívica daquela cidade, tá? Fazia parte da vida cívica das associações, das obrigações sociais da elite coríntia, tá bom? E tudo, repito, todo evento social, ou praticamente quase todo o evento social acontecia nos templos, que haviam os lugares específicos para isso, tá? Para esses eventos. Quando um cristão aceita Cristo, quando ele se converte, e agora tendo consciência da idolatria e do pecado da idolatria, ele se recusar a participar, imagine um comerciante, aqui a questão das associações profissionais, é como se fossem os sindicatos de hoje, entendeu? Cada profissão tem o seu sindicato, tem a sua associação. E as festas promovidas por essas associações aconteciam no templo da divindade que era a patrona daquela associação. Então, se você faz parte de uma associação como essa, e essa associação está fazendo uma festa e você não vai, financeiramente você começa a perder dinheiro, entendeu? Você começa a perder prestígio social. E você pode ser marginalizado social e economicamente. Então, era prejuízo financeiro. É por isso que eu digo a vocês, eu acredito, que os cristãos aqui, que estão alegando que só há um Deus e que o ídolo não é nada, estão usando o conhecimento bíblico para, de certa forma, esconder a real intenção. E há autores que são muito específicos nisso, eu falo nisso assim com um certo cuidado, tá? Mas dá para fazer essa leitura. Eles estão escondendo a real motivação para participar dessas coisas. Não é só porque o ídolo não é nada, porque provavelmente uma igreja fundada por Paulo, onde o apóstolo pregou, onde o ensino era forte, com certeza, querido, com certeza, essa igreja sabia a respeito da idolatria e do perigo da idolatria. Lembra que eu disse domingo passado aqui? Quando Deus chama Paulo, ele chama Paulo e dá uma missão a Paulo, é converter o homem das trevas para a luz e do diabo para Deus. Consequentemente, o ensino a respeito da idolatria é muito forte na mensagem de Paulo, querido, tá? Tanto é que é tão forte que em Éfeso, a pregação de Paulo lá estava levando os fabricantes de imagens a quebrar, entendeu? A ponto de eles realizar um motim contra o evangelho, contra o cristianismo, lá em Éfeso, por causa da mensagem de Paulo. Então, eles conheciam a mensagem. Eu acredito, sinceramente, que há aqui uma certa desculpa, tá?
eles estão preocupados com isso. Pelo menos a elite da igreja, a classe mais instruída e mais mais forte financeiramente, entendeu? Estão usando como desculpa uma verdade bíblica. O ídolo não é nada, isso é bíblico, mas que estão usando para esconder a real motivação do coração. Eles não querem perder o contato social, não querem perder a fonte de renda, não querem ser marginalizados, entendeu? E aí, pelo menos é uma interpretação que eu faço, querido. Bom, a resposta de Paulo, querido, a essa coisa toda, ao que está acontecendo aqui, no capítulo 8, ele ordena que esses irmãos abram mão de seus direitos por causa dos irmãos mais fracos, de acordo com essa interpretação. Tá? No capítulo 9, ele previne a objeção de que essa exigência seria injusta ao provar que ele próprio restringe duramente a sua liberdade e os seus direitos apostólicos pelo bem da igreja. Aí ele vai dizer, mesmo sendo apóstolo, eu estou abrindo mão de todos os meus direitos, tá? Porque eu não quero prejudicar o andamento do Evangelho, a pregação do Evangelho, eu não quero que ninguém se escandalize, então ele abre mão de tudo aquilo que lhe é direito. Ele prova que tem direito, mostra biblicamente que tem direito, depois diz, mas eu não quero nada disso. E por uma razão simples, tá? Ele não quer colocar nenhum empecilho ao avanço do Evangelho. Então, com o seu exemplo, querido, ele previne qualquer objeção que se levante, nesse sentido de que isso é injusto, de que não dá para fazer e tal. Ele mostra na sua própria vida que é possível fazer. No capítulo 10, irmãos, a conexão aqui se consolida ao revelar as terríveis consciências da teimosia dos coríntios. Recusar-se a disciplinar os próprios desejos, ilustrados no capítulo 9, não apenas destrói os irmãos, no capítulo 8, mas atrairá a ira de Deus e a destruição espiritual sobre eles próprios, como ocorreu com Israel, já que estarão ativamente participando de comunhão demoníaca. Essa é uma interpretação boa, irmãos. A minha dificuldade é só com a ideia de que, bom, você tem a sua liberdade, você está baseando o seu pensamento num pensamento correto, e a ideia que fica ali, implícita ali, entendeu? Nas entrelinhas você até poderia comer, se não fosse visto por alguém, não teria nenhum problema. Não é o que Paulo vai dizer no capítulo 10, tá? Não é de forma alguma. Na minha concepção, Paulo está condenando ferrenhamente a ideia da idolatria. Mas vamos lá. Agora, a outra interpretação, ela tem a ver, querido, com a desconstrução de uma espiritualidade arrogante baseada em direitos. De acordo com eu cito aqui o David Garland, que é um autor que eu estou lendo, né, e Gordon Fee. De acordo com as análises desses dois teólogos, Paulo não está aqui arbitrando uma disputa entre irmãos maduros e imaturos, não é isso. Em vez disso, ele está desconstruindo a teologia arrogante de um grupo de sabichões, aqueles que reivindicam ter conhecimento, entendeu? Todos nós sabemos, né, que com a sua atitude estão destruindo a igreja e flertando com a idolatria. O problema aqui é a idolatria. Tá? Aí, reconstruindo esse pensamento do 8 até o 10, o argumento do 8 começa com Paulo abordando o lema do grupo, todos temos conhecimento, né? E esses conhecedores aqui baseavam-se no monoteísmo para afirmar que os ídolos não existem, que, portanto, tinham direito. Aqui é a palavra exousia, ou exousia, eu não sei exatamente a pronúncia, querido, mas essa é uma palavra muito importante, tá bom? Nessa argumentação. Então, eles tinham o direito, né, a exousia, ou exousia, de ir aos templos pagãos e participar dos banquetes. Nós temos o direito, nós temos a liberdade, nós temos a autoridade para ir. Tá? Por quê? Por causa do que nós cremos, do Shema judeu. Só há um Deus, não há qualquer ídolo que se apresente é apenas matéria, é apenas pedra, é apenas bronze, é apenas madeira, ou é gesso, sei lá o que é, entendeu? Não tem vida ali, não é nada. Então, não há problema de ir. Essa abordagem traz como perigo, querido, e aqui que está o problema dessa abordagem, é que a insistência deles em exercer esse direito não estava apenas ofendendo outras pessoas, mas muito provavelmente estava empurrando crentes vulneráveis de volta à idolatria, levando essas pessoas à ruína espiritual. Esses crentes vulneráveis aqui são aqueles de consciência fraca, que eles não conseguiam separar a comida do ritual pagão. Essas pessoas cresceram num ambiente
comendo carne sacrificada a ídolos. E havia uma série de concepções espirituais relacionadas a isso. Havia um monte de crenças. Por exemplo, a crença de que você estava protegido de uma ação demoníaca na sua vida porque você estava comendo uma carne consagrada a um ídolo, a um Deus, né? Aquela carne consagrada tinha valor no mercado porque era uma carne de primeira qualidade, boa, mas ao mesmo tempo era uma carne abençoada. Você podia comer tranquilo. Havia uma série de crenças, querido. Crenças que diziam que quando você comia dessas carnes, desses banquetes, você estava livre do erro, livre da condenação, que alguns cristãos adotaram para si em Corinto, tá? Então, havia uma série de concepções e que esses crentes novos convertidos aqui, mais inexperientes, que não têm o conhecimento necessário ainda, ao ver um irmão comendo no templo ali, ele pode pensar o seguinte: bom, a gente aprendeu que é errado, né? Mas o irmão está lá comendo, talvez não seja tão errado. E aí eles são levados a comer também, e com isso atingindo a sua consciência, podendo levar seus irmãos até mesmo a se afastar do Senhor, tá? O critério aqui cristão, querido, argumenta Paulo, não é o direito pessoal, mas a renúncia por amor ao irmão. Isso é colocado no capítulo 8. A primeira orientação de Paulo é: não façam isso por amor ao irmão. Isso está detalhe. Só que quando chega no 10, aí, querido, capítulo 10, aí ele destrói de maneira muito conclusiva, biblicamente falando, teologicamente falando, ele destrói esse argumento, tá? O argumento baseado no monoteísmo está correto, só há um Deus. Só que eles estão interpretando isso de maneira equivocada, tá? Quando chega no capítulo 9, aqui Paulo não está na defensiva por estar ofendido, né? E por isso que ele faz uma defesa tão apaixonada do seu ministério. Não, ele está usando a si mesmo como um paradigma, como um modelo ético para esses irmãos que se julgam conhecedores, tá? Aqui, irmãos, no capítulo 9, a palavra-chave, novamente, eu falei para vocês, né? É uma palavra importante, é a palavra direito, tá? Direito, exousia. Paulo demonstra que, como apóstolo, ele tem direitos irrefutáveis, como receber, por exemplo, sustento financeiro, mas escolhe deliberadamente não usar esse direito para não colocar nenhum obstáculo ao avanço do Evangelho. Percebe? No capítulo 9, tanto na outra interpretação como nessa, eu acho que a concepção está correta. Ainda que existam alguns estudiosos, né? Eu li isso hoje, tem estudiosos que acreditam que o capítulo 9 é um pedaço de alguma outra carta de Paulo que foi inserido ali entre o 8 e o 10. Eu não consigo ver dessa forma, querido, tá? Eu prefiro acreditar que Paulo, ao fazer a sua defesa, porque ele está fazendo uma defesa do seu apostolado, isso a gente não discute, mas ele faz isso exatamente para se apresentar como um modelo, né? Como um exemplo de alguém que está disposto a abdicar dos seus direitos em favor do Evangelho, do avanço do Evangelho. E aqui, querido, esse capítulo também ele encerra, da mesma forma que a outra interpretação, ele encerra aqui o capítulo com a metáfora dos jogos atléticos, mostrando que a falta de autodisciplina, tá? O que faltava aos conhecedores aqui, que queriam ir às festas pagãs, a falta de autodisciplina resulta em desqualificação e perda do prêmio final. Aí, a gente chega no capítulo 10. Agora, de novo, como na outra interpretação, o capítulo retorna diretamente à participação nos templos de ídolos. E aí, Paulo aqui aplica um golpe, irmãos, aqui, tá? Um golpe bíblico, um golpe teológico na falsa segurança que eles tinham, tá? A segurança deles era: só há um Deus, o ídolo não é nada. Logo, a gente pode, né, comer no templo que não vai fazer mal nenhum para a gente. E aí Paulo também, a mesma coisa, a mesma divisão, irmãos. Ele vai usar o exemplo de Israel, tá? Ele alerta aquelas pessoas que pensam estar em pé, eu acho que é o versículo 12. Por isso, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Ele traz um alerta para esses irmãos. Os que confiavam, os que pensam estar em pé aqui, são aqueles que confiavam em seu conhecimento e nos sacramentos cristãos para frequentar templos de maneira impune, tá? Não vai ter nada porque nós pertencemos ao Senhor, porque não há ídolos. Não vai ter nada porque nós fazemos parte da mesa do Senhor, nós comemos o pão, bebemos o vinho, então nós estamos guardados, protegidos. Eu vou explorar isso um pouco mais semana que vem, tá bom? Então veja, Paulo alerta
esses irmãos que pensam estar em pé, de que a nação de Israel também teve grandes privilégios espirituais, mas foi aniquilada no deserto, justamente por ceder à idolatria e à imoralidade. É interessante, irmãos, você pensar no capítulo 10 nos primeiros 5 versículos, 4 capítulos, 4 versículos do capítulo 10. Por que de todo o Pentateuco, Paulo escolheu exatamente aqueles textos que apontam para o batismo e para a ceia? Eu confesso a vocês que, quando eu comecei a ler os comentaristas, eu não conseguia entender, né? Porque os comentaristas são muito enfáticos. Havia uma confiança exacerbada, como eu imagino que há hoje em algumas pessoas em relação à igreja, que assim, o fato de eu ir à igreja, o fato de eu cear, o fato de eu ser batizado, parece que isso, na mente de algumas pessoas, vacinam elas contra a perdição, contra o cair debaixo de um juízo de Deus. E, irmãos, Paulo vai dizer para os coríntios que esse pensamento é equivocado. Ele usa exatamente essa catástrofe que aconteceu com o povo de Israel, repito, de 603.500 homens, de 20 anos de idade para cima, que saiu do Egito em direção à terra prometida. Isso, os judeus, fora a tribo de Levi e fora todos as outras pessoas de outras nações, escravos que fugiram, aproveitaram o embalo da fuga da saída de Israel, né? Saíram juntos com eles, entendeu? Então, só do povo de Deus, 603.500 homens, apenas 2 entraram, a despeito de todos os privilégios que eles tiveram. A nuvem escura durante o dia, a nuvem de fogo à noite, o mar se abrindo, a água brotando da rocha, o maná que desce do céu, os milagres, a destruição das nações que atacaram o povo de Deus. A despeito de tudo, irmãos, apenas 2 entrou na terra prometida. No versículo de 10 a 22, tá? Aqui Paulo destrói o argumento teológico do grupo. Eles diziam, o ídolo não é nada, mas Paulo responde que a realidade espiritual por trás do ídolo são os demônios. Logo, participar de refeições nos templos é entrar em comunhão com os demônios, algo totalmente incompatível com a ceia do Senhor. Paulo vai dizer que fazer isso é provocar ciúmes e o juízo de Deus, tá, queridos? E aí, novamente, ele apresenta a solução prática, tá? Ele vai praticamente qualificar um dos lemas que esses irmãos usavam: todas as coisas são lícitas. E eles fazem isso estabelecendo, querido, que fora do contexto idólatra, como comprar carne no mercado ou comer na casa de amigos, eles têm liberdade. A restrição aqui só ocorre se alguém apontar explicitamente a origem, tá, do alimento, a origem idolátrica do alimento. Então, o objetivo de Paulo aqui, querido, o objetivo final aqui nunca é o exercício egoísta da liberdade, mas a glória de Deus e a salvação das pessoas. Aqueles irmãos que estavam fazendo isso, estavam praticando uma atitude que poderia causar a destruição deles, poderia causar a destruição dos novos convertidos imaturos, que olham eles como exemplo, como referenciais, e vão fazer a mesma coisa e acabam se afastando do Senhor, tá? Então eles estão fazendo mal a si próprio e à igreja como um todo, consequentemente servindo de empecilho ao avanço do Evangelho, coisa que Paulo resolveu no capítulo 9, ele resolveu abdicar dos seus direitos em prol exatamente do avanço do Evangelho. Ele não queria que nada na sua vida, no seu ministério, atrapalhasse o andamento do ministério, tá? da pregação do Evangelho. Veja, irmãos, agora com essa perspectiva aqui, a conexão entre os capítulos, querido, é essa desconstrução de uma espiritualidade arrogante baseada em direitos. Veja de maneira sucinta a resposta de Paulo para isso tudo. No capítulo 8, Paulo mostra que a insistência em exercer um direito com base num conhecimento frio destrói a comunidade e leva outros a pecarem. No capítulo 9, ele oferece seu próprio modelo de liderança, provando que ser verdadeiramente livre em Cristo significa ter o poder de abdicar dos próprios direitos para salvar as pessoas. E
finalmente aqui no capítulo 10, a conexão atinge o seu clímax. Os sabichões aqui, aqueles que tinham conhecimento, não apenas estão destruindo os irmãos, no capítulo 8, falhando em imitar o amor abnegado de Paulo, no capítulo 9, mas sua teologia os cegou para o fato de que eles estão se associando com demônios e caminhando para a própria destruição. Essa é uma forma de você ver essas 3 sessões. Irmãos, é muito bacana essa sessão que vai do 8 até o 10. Tá? Agora, rapidamente para finalizar, eu vou para finalizar fazendo a conexão. Eu espero que você tenha assim, querido. Se você não entendeu assim de primeiro, irmãos, eu sugiro a você que dê uma olhada depois na ministração. É uma forma de você entender. Eu estou pegando 3 capítulos, sintetizando ele ao máximo, para ver se você consegue entender o que Paulo está fazendo ali. Tá? Porque isso é uma resposta de Paulo a uma carta que ele recebeu com uma pergunta específica a respeito dessa situação. Tá? O que fazer com relação à comida aos ídolos? Ele já tinha, lógico, já tinha pregado sobre isso, já tinha ensinado sobre isso, mas esse era um problema recorrente naquela igreja. Tá? E os irmãos que estavam lá estavam sofrendo com essa situação, aqueles que estavam chegando também, porque está vindo desse ambiente. Chega na igreja e encontra pessoas fazendo aquilo que eles achavam que é errado, entendeu? Então era um negócio meio confuso na vida da igreja, e Paulo traz uma resposta nesses 3 capítulos. Agora veja, eu vou me ater só a essa conexão, irmãos, porque aí a semana que vem a gente entra no texto e aí passa a estudar o texto de forma mesmo expositiva. Veja só, primeiro eu quero que você dê uma olhada novamente, irmãos, naquilo que Paulo está fazendo no capítulo 9. Lá no finalzinho, repito, os versículos do 24 até o 27, Paulo fecha o seu argumento. Tá? Ele está dizendo assim, olha, eu abri mão de tudo, porque eu não quero ser um empecilho ao avanço do Evangelho. Aí ele ilustra isso, querido, né? E fala até mesmo de um certo temor no seu coração, de, tendo pregado para muita gente, ele mesmo ser desqualificado. Eu vou adiantar isso aqui, irmãos, isso aqui não tem a ver com perda de salvação. Tenho alguns estudiosos que dizem que sim, mas o tema aqui não tem a ver exatamente com salvação aqui, com soteriologia. É um problema pastoral ali na igreja que está acontecendo e não tem a ver exatamente com salvação, tá? Então, quando Paulo fala de ser desqualificado, eu até preguei isso na última ministração que eu preguei em Coríntios, eu falei sobre isso, tá? Ele não está falando exatamente de perda de salvação, tá bom, querido? Mas vamos olhar a conexão. Veja, a gente precisa entender o que Paulo está afirmando nesses versículos aqui, do 24 ao 27. Vamos ler mais uma vez? Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ele está citando aqui, querido, os Jogos Olímpicos que acontecia naquela época, chamado de Jogos Istmicos, tá? Que acontecia, todo mundo estava familiarizado com isso. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, ele está falando dos atletas que disputavam ali, entendeu? A coroa corruptível era uma coroa de louro, uma coisa que não tinha utilidade nenhuma, só para coroar o vencedor. Nós, porém, uma coroa incorruptível, tá? Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele usa a metáfora dos jogos ísticos, irmãos, realizado perto de Corinto, e bem conhecido dos leitores, para descrever a sua própria vida apostólica como um exercício de autodisciplina radical. Os termos que ele usa aqui, querido, são termos fortes, quase que violentos, né? Ele fala de esmurrar o próprio corpo, tá? Literalmente, no grego, significa golpear abaixo do olho, dar um soco no rosto, né? E metaforicamente, é lógico, significa subjugar o corpo com brutalidade. Ele não vai dar vazão aos desejos do seu corpo, tá? Ele não vai dar vazão aos desejos egoístas do seu coração, que nós estamos ministrando lá em Tiago, no capítulo 4. Eu esmurro o meu corpo, entendeu? Eu o mantenho ali subjugado, eu o mantenho sob rédea curta, para que eu não seja empecilho aos outros e nem seja desqualificado na obra do ministério.
E a outra palavra que ele usa aqui é de escravizar, né, o corpo, alguma coisa nesse sentido aqui. Ele vai tratar o corpo como escravo, irmãos. É basicamente isso. E o clímax disso está aqui no versículo 27, na parte B. Ele diz, olha, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado ou reprovado, tá? Essa é uma afirmação, querido, muito extraordinária, sabe? Paulo, o apóstolo, confessa que teme a possibilidade de sua própria reprovação final se não mantiver a disciplina de vida. Não é apenas retórica, irmãos, de alguém humilde, tá? É uma afirmação teológica séria sobre a natureza da perseverança cristã. É isso que ele coloca aqui diante de nós. E é isso que ele usa para fazer a conexão com o capítulo 10. Ele vai ligar, ele vai conectar. Olha essa ligação, irmãos. Essa ligação, ela se dá, eu sei que esse aqui é um pouco mais técnico, tá bom? Isso aqui já é um pouco mais técnico, mas eu queria que você tivesse uma noção, irmãos. Porque às vezes, querido, às vezes eu penso assim, ó, eu li o capítulo 9 todinho, aí eu chego no 10 e as nossas traduções não ajudam muito. Olha as traduções. Terminei o 10 sobre essa questão de esmurrar o corpo, de autodisciplina. Quando chega no 10, eles dizem, olha irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Parece que ele está começando algo diferente aqui, mas não está, irmãos, não está. Em algumas traduções, o versículo 1 começa porque, ou pois, ou então, começa assim, olha, ora irmãos, nessa tradução não é boa, deixa eu mudar aqui para a Ara. Ora irmãos, pois, o texto grego tem um pois, é uma expressãozinha grega chamada gar, tá? Deixa eu ver se eu acho bem aqui rapidinho, que ilustra melhor o que é colocado aqui por Paulo. Ora, irmãos, não quero, pois, que ignoreis, não quero, pois, que ignoreis. Essa expressãozinha, pois, geralmente é colocada no início da frase. Quando essa expressão vem no começo, porque ou pois, significa que ele vai explicar aquilo que ele disse anteriormente. Então a gente pensa no último parágrafo de Paulo, falando desses jogos istmos, jogos olímpicos, né? Da necessidade de autodisciplina, de controle, se alguém quiser vencer a prova. E ele vai conectar isso, querido, com o Israel antigo, com o povo que saiu do Egito em direção à terra prometida. Então vamos lá, irmãos. Aqui são 4 formas de você fazer a conexão, muito plausíveis, que eu amei isso aqui. A primeira questão, querido, é a questão da aprovação e da reprovação. No versículo 27 do capítulo 9, Paulo fala de ser reprovado. A expressão no grego é adokimos, tá? E em 10:5 ele fala não se agradou. No grego, a palavra grega para reprovado e a expressão para não se agradou, elas pertencem ao mesmo universo semântico. O que isso quer dizer? Que a aprovação ou a desaprovação divina tem a ver com a aprovação e com a desaprovação divina sobre a vida do crente. É essa a ideia do texto. Paulo termina o capítulo 9 com a ameaça da sua própria reprovação e abre o capítulo 10 com o exemplo histórico de uma geração inteira que foi desaprovada por Deus. Ele fala do medo de ser desaprovado e quando ele começa o 10, ele vai apontar exatamente para esse fato, para uma geração inteira que foi desaprovada por Deus, tá? O caso de Israel, irmãos, funciona como uma prova histórica concreta do perigo que Paulo confessou de maneira abstrata no versículo anterior. Ele fala de um medo, tá? Irmãos, se Paulo tinha medo de ser desaprovado por Deus, eu fico imaginando assim, o que a gente pensa da gente? Por ser quem ele foi, por fazer o que ele fez, ele tinha algum temor. Eu não creio que Paulo disse isso apenas para introduzir um assunto, como se ele não tivesse nenhum temor. Você vai encontrar em Paulo algumas falas um pouco assustadoras. Ele se considerava o maior de todos os pecadores, tá? Ele tinha por causa do que ele fez antes de ser alcançado por Cristo, mesmo tendo consciência do perdão de Cristo e do seu chamado, Paulo lidava. Inclusive, aquele filme feito de Paulo, que é um filme que está aí na internet, muito bom, talvez um dos melhores filmes de Paulo feito, né, que conta o final da vida de Paulo, quando ele é morto, decapitado. Você vai ver um Paulo, e ali são os autores que retratam um pouco dessa questão. Um Paulo
que vivia, que sofria com lembranças de quando ele era ímpio, de quando ele era um religioso apenas. Porque Paulo não apenas perseguiu os cristãos, querido, não apenas concordou com a morte de alguns cristãos, mas é dito pelos historiadores que ele próprio matou alguns cristãos, encarcerou vários deles. Ele era um terror, Paulo, entende? Então dizem que ele lutou com essas lembranças até o final da vida. O filme retrata um pouco disso, mas veja, embora a Bíblia não fale, querido, e a gente não deve muito falar com convicção em cima daquilo que a Bíblia não diz, né? Mas dá para deduzir que de fato Paulo teve algum sentimento, teve alguma luta pessoal com relação. Daí ele se chamar de o maior de todos os pregadores, o menos dignos de ser aceito e amado por Deus, né? Bom, essa é a primeira lógica, irmãos, tá? Essa é a primeira lógica, tá? É a ideia do campo semântico para falar de aprovação e desaprovação. A segunda, querido, é a lógica do não basta começar. Querido, escute isso aqui, irmãos. Olha isso, querido. Em 9:24, em 1 Coríntios 9:24, Paulo diz que numa corrida muitos correm, mas apenas um recebe o prêmio. E exorta a correr de modo que você possa alcançar esse prêmio. Essa imagem aqui, querido, pressupõe que o início da corrida não garante a chegada, tá? O capítulo 10, então, fornece a ilustração histórica definitiva dessa lógica de Paulo aqui. Começar não significa terminar, tá? O fato de você iniciar uma corrida não significa necessariamente que você vai terminar essa corrida. Então, Israel começou de maneira tremenda, magnífica, passaram pelo Mar Vermelho, foram batizados em Moisés, comeu o alimento espiritual, bebeu da pedra que era Cristo, tá? Não havia começo mais privilegiado, falando de maneira clara, nada era tão grandioso, tão extraordinário quanto isso. E mesmo assim, eles não chegaram na reta final. É uma coisa assustadora, irmãos. É uma coisa assustadora. Eu não sei vocês, irmãos. Sabe uma coisa que me deixa um pouco chocado? É que às vezes a gente lê a história do Êxodo e a gente gera alguns pensamentos internos, né? Meu Deus, esse povo era muito... Como é que pode? Gente, eu fico pensando, eles viram as pragas no Egito. Irmãos, coisa doida, querido. Mas não só viram as pragas. Até a quarta praga, todo mundo estava sofrendo, mas da quarta em diante, se não me falha a memória aqui, ou é da quinta, da quarta em diante, a praga acontecia em todo o Egito, menos onde eles estavam. Eles viram isso. Eles saíram. E quando saíram, Deus enviou uma nuvem, querido. De dia, uma nuvem gigantesca, escura, protegendo do calor do deserto. À noite, a nuvem escura se transformava numa bola de fogo gigante no céu, iluminando o caminho e aquecendo eles no deserto frio, gelado à noite. Eles viram o Mar Vermelho se abrindo, irmãos. Eles viram Deus fazer a água brotar da rocha e alimentar mais de 1 milhão, 2, 3, sei lá, milhões de pessoas. Eles viram Deus providenciar carne do céu, maná do céu e tantas outras coisas, e no entanto morreram no deserto, por incredulidade e murmuração. Eles começaram muito bem, mas não conseguiram terminar. É uma das lógicas que nós temos aqui, a conexão. Tá? O atleta que vai para a pista de corrida, ele vai com a intenção de ganhar. Não é que ele quer só terminar, ele quer ganhar a corrida. Paulo está dizendo, vocês nem sequer terminaram a corrida. E aí vem, querido, o contraste entre o modelo de Paulo e de Israel. Sabe? No capítulo 9, do 24 ao 27, Paulo se apresenta como modelo. Ele é o atleta que se disciplina, que renuncia, que subjuga o corpo, que teme a reprovação e age em consequência disso. No capítulo 10, do 1 ao 5, Israel é um modelo também, só que é um modelo negativo. O povo que recebeu tudo, mas não se disciplinou, não renunciou, e por causa disso foi destruído no deserto. Você consegue perceber? É um contrastezinho terrível, irmãos. E aqui vem uma segunda questão, a terceira questão aqui, a quarta na verdade, que é a transição que é feita, tá, no grego. Eu não vou ler grego porque, gente, é interessante. Eu estou lendo para essa palavra aqui, eu sei o que significa, né? Mas na hora de ler, irmãos, é complicado esse negócio. A abertura, irmãos, a fórmula de abertura do capítulo 10 é:
Não quero, pois, que ignoreis, irmãos. Não quero. É uma forma paulina de revelação que introduz algo que o leitor deveria saber, mas está negligenciando. Depois da confissão aqui, querido, pessoal e intensa, dos versículos 9 até 27, essa fórmula cria uma transição que diz algo mais ou menos assim: se eu, o apóstolo, temo a reprovação e me disciplino, me permitam mostrar a vocês porque isso é necessário, através de um exemplo que todos vocês conhecem. Aí ele aponta para o Velho Testamento, para a história do Êxodo. Eu tenho uma outra explicação dessa transição aqui, querido, baseado no grego, que é a palavra gar no grego. Por quê? É uma conjunção. Tá? Paulo traz ali uma metáfora e ele vai explicar isso. Em algumas traduções vem porque ou pois, né? Apresentando aqui, esse porquê apresenta o povo de Israel no deserto como um exemplo histórico daqueles que foram reprovados. É a conexão do atleta colocado na pista de corrida com o povo do Senhor no Êxodo, que foi reprovado pelo Senhor, que não conseguiram chegar à meta final, à reta final, entendeu? Aqui, irmãos, para encerrar de verdade, a conexão entre os versículos 24 e 27 e 10, do 1 ao 5, revela que Paulo está construindo um argumento em dois tempos cuidadosamente orquestrados. No primeiro tempo, no capítulo 9, a renúncia voluntária a direitos é o modelo ético pastoral que Paulo encarna. O fundamento não é apenas altruísmo pastoral, mas temor sério diante da possibilidade de reprovação, mesmo para Paulo, tá? A disciplina do corpo não é moralismo, mas é reconhecimento da fragilidade humana diante do chamado divino, né? Quem é digno para viver à altura do chamado de Deus? Paulo sabe, ninguém é digno. Nós estamos sujeitos a cair, a tropeçar, a falhar, a ser reprovado no nosso chamado ministerial. Aí, no segundo tempo, querido, tem o capítulo 10. Esse temor de Paulo tem fundamento histórico. A história de Israel prova que é possível estar sob a nuvem, atravessar o mar, comer o maná, beber da pedra que era Cristo e ainda ser destruído. É essa a preocupação de Paulo. O privilégio espiritual não é vacina contra o julgamento de Deus. A disciplina de Paulo em 9, 24 a 27 não é excesso de escrúpulo, é a resposta racional e teológica fundamentada, tá? Que fundamenta a lição do deserto. Ele está olhando para essa história, está extraindo dela uma teologia racional e mostrando para aqueles crentes de Corinto que estavam indo aos templos, comendo ali comida sacrificada a ídolos, que o que eles estavam fazendo é errado, que o que eles estavam fazendo desqualificava eles para continuar na pista de corrida, tá? Então, para os coríntios fortes, irmãos, que invocavam o seu conhecimento, a sua gnose, né, e a sua liberdade para justificar a participação nos banquetes idolátricos, essa articulação de Paulo aqui, ela é simplesmente devastadora. O próprio apóstolo, que tem mais direito do que qualquer um deles, renuncia a tudo e ainda assim teme a reprovação. E Israel, é o argumento que ele está usando, que tinha mais bênçãos espirituais do que qualquer um poderia imaginar, foi destruído por não ter feito o mesmo. Paulo está encurralando esses irmãos, querido, né? Mostrando para eles que a arrogância deles não fazia sentido. Daí ele vai chamá-los ao arrependimento. É um negócio muito bacana, querido, de se ver. Assim, faz bem espiritualmente o conhecimento, mas também faz bem intelectualmente você olhar um argumento tão bem elaborado assim, sabe? Um pensamento construído que vai sendo desenvolvido, né? E com um final assim arrebatador. Ele vai pegar o argumento dos irmãos e destruí-lo até não sobrar absolutamente nada daquele argumento. A única alternativa é arrependimento, mudança de vida, tá? Porque caso contrário, querido, implica em condenação, implica em reprovação. Bom, irmãos, é isso aqui. A gente vai ficar a semana que vem, tá bom? A semana que vem nós vamos entrar direto para o texto e aí a gente vai fazer a exposição do texto. E eu confesso a você que eu estou ansioso já, porque é trabalhoso, mas o resultado é bom, irmãos. O resultado é bom.
porque abre a mente da gente para algumas coisas que... Você consegue imaginar, querido, na nossa vida, em como a gente lida com essas coisas? Você tem ideia de que nós estamos, querido, usando a metáfora de Paulo, nós estamos numa pista de corrida, e que não é suficiente apenas chegar, tem que chegar em primeiro lugar, e há lugar para todo mundo, tá? Há a medalha de primeiro lugar para todo mundo que chegar lá, porque é assim que a gente deve encarar a vida cristã. Se a gente recua, irmão, se a gente baixa a guarda, se a gente não mantém a mente alerta o tempo todo, querido, você acaba descuidando da vida espiritual, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de congregar, o desânimo vai assaltar o teu coração. Lembra das ciladas do diabo? O diabo vai aproveitar esse momento, provavelmente ele próprio esteja causando esse momento, gerando isso na tua mente, entendeu? E você cede às artimanhas e à cilada do diabo, não se dá conta, daqui a pouco não consegue. Eu estive com alguém agora recentemente: pastor, eu quero voltar, pastor, mas não tenho força, me ajude. É a consequência natural, irmãos. Você se afasta um pouquinho, acha que está tudo bem, quando tenta voltar, você não consegue mais. Faltou a força, faltou não a força em ti, faltou a força do Senhor, mas você está afastado do Senhor, teu coração está distante, teu coração está frio. E aí, querido, muita gente precisa de ajuda mesmo, ajuda para retornar. A gente precisa atentar para essas coisas, querido. Vida cristã, eu já disse, vida cristã é uma guerra, irmãos. E é uma guerra que não tem trégua, que não tem feriado, que não tem fim de semana, que não tem, eu estou doente, mas eu estou com problema com minha esposa, mas é porque eu estou com problema financeiro. Irmãos, é quando você vai estar mais frágil, é quando você estará mais suscetível a uma ação maligna. Tá? Quando tiver mal das pernas, querido, grite por socorro. Ligue para o seu líder de célula, para um amigo seu de confiança, ligue para o seu pastor, mas não descuide disso, querido, porque chega um ponto, irmãos, que a gente se afasta tanto que na hora de voltar, querido, só carregado. Tá? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, nós bendizemos a Ti, nos damos graça por mais esse tempo, Pai, tão precioso de oração, de adoração, Senhor, de estudo da Tua palavra. Meu Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor, que é poder estar aqui e ser ministrado pelo Senhor. Meu Deus amado, dá-nos um coração que anseie por isso cada vez mais, Senhor. Eu oro por cada irmão da Kairos, Senhor. Gere no coração deles, Senhor, esse anseio, Pai, por estar na Tua presença, esse anseio por conhecer a Tua palavra, Senhor, por ouvir a Tua palavra, esse anseio de congregar, esse anseio, Senhor, por uma vida de oração. Deus, em o nome do Senhor Jesus, levanta-nos no poder do Teu Espírito, Senhor, para que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe vocês, queridos.